encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Apreciado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane, para cumprimentar os ouvintes. Bom dia, nossos queridos irmãos. Que Deus nos abençoe nesse feriadão e que tenhamos sempre paz no coração. Você arrumou, né? Arrumou. Poesia, nós estamos lendo uma poesia aqui. Mas como primeiro momento, em todos os domingos, nós vamos ouvir a mensagem da Federação Espírita do Paraná, do Momento.com. Quando se faz noite nas almas. Na noite que parecia de infinitas tristezas, ante as palavras proféticas do Mestre, uma nota de esperança. Uma esperança que não apenas bruxuleia como uma chama tímida, mas incendeia corações ante a perspectiva deslumbrante. Jesus se despedia dos amigos. Eles o sentiam. Jamais, mesmo no reduzido círculo apostólico, suas instruções haviam soado tão prenunciadoras de dores futuras. A ceia pascal, que lembrava a libertação da escravidão do Egito, que falava de um Deus que havia olhado para o seu povo e o havia abrigado em seu amor, fora povoada de atos, nem por todos percebidos. As palavras caíam naqueles corações que se indagavam. O que faremos quando ele se for? Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio. O que faremos depois? Eles haviam deixado seus afazeres, seus lares, para estarem com ele, que lhes acenara com um reino jamais conhecido. Algo totalmente diverso do que viviam naqueles dias de domínio romano. No entanto, aquela despedida os atemorizava. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Então, o poeta de um reino ainda não alcançado ergueu a súplica ao Pai, e nos versos da sua oração brotaram flores de esperança. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido quanto tudo que me deste provém de ti. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que de onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como uma suave balada, a rogativa acalmara aqueles corações. O bom pastor os entregava em totalidade ao Pai amoroso e bom, e prometia que estaria sempre com eles. Que mais poderiam almejar, se não estar com Ele, na glória, na dor, onde quer que fosse, e como fosse? Quando a voz se calou, permaneceram todos mudos. Nada mais havia para ser dito. A declaração fora do mais puro amor de um ser aos seus tutelados. Por isso, quando se fez a hora, eles saíram a pregar as belezas do reino dos céus, desejando atrair todos para ele, a fim de que gozassem da mesma felicidade que lhes invadia as almas. Na noite pandêmica que nos assombra, lembremos, o pastor está conosco. A Federação Espírita do Paraná lançará no próximo dia 10 de setembro mais um Momento Espírita Filmes. 13 motivos para você ficar. Confira youtube.com/canalfep. Dia 10 de setembro. Essa mensagem emociona até, porque tudo na vida, ainda mais agora que a gente está passando por momentos difíceis, as pessoas estão medrosas, ansiosas. Eu tenho uma companheira que está depressiva e ela fala: tenho tanto medo do 7 de setembro. E a gente fica imaginando, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa, mas precisa muito, muito, muito de Jesus. A oração, as bênçãos do Senhor, mas não oração assim com uma prece que você sabe de cor. Uma oração de coração, conversando e pondo para fora todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todos os nossos receios da vida, inclusive para que o nosso anjo da guarda possa estar conosco, porque nos momentos de oração, que em nome de Jesus, em nome de Deus, esses espíritos amorosos e amigos que nos tomam como protegidos, né, às vezes mais do que numa encarnação, nos conhecem, nos amam profundamente. Aí eles podem tocar o nosso pensamento, a nossa razão, o nosso raciocínio. Então, essa mensagem, quando eu ouvi, eu achei assim propícia para que a gente trouxesse para o programa, nesses momentos de muita turbilhão, de muita, né, turbulência, vamos falar assim, de muita incerteza e momentos difíceis que todos nós temos, mas aqui a gente precisa muito, 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 inclusive para que esses momentos sejam mais curtos, é a oração. Orar pelo nosso mundo, pelo planeta Terra, orar pelo nosso Brasil, orar pelos nossos dirigentes, mesmo aqueles que a gente acha que não está correto, mas é porque eles precisam de oração. Eles estão lá porque eles têm uma missão. E essa missão eles só vão poder cumprir corretamente se eles tiverem Deus no coração.
Então, que a gente possa auxiliá-los e pedir a Deus essa intercessão, para que eles possam realmente acordar para a responsabilidade dos seus cargos, né, das nossas vidas, porque nós escolhemos, colocamos eles lá, então nós temos também certa responsabilidade. Mas Deus é Pai, Deus é bom, o Brasil dizem, né, é a pátria do Evangelho. Então vamos trabalhar o Evangelho nos nossos corações, em qualquer religião cristã pode trabalhar Jesus no seu coração, não é, Jane? Sim, nós necessitamos mais do que nunca da presença de Jesus dentro de nós. O templo, ele tem que estar vivo, e vivo dentro de nós. E a esperança é a mola mestra para um amanhã, mas a esperança tem que caminhar junto com a fé. Fé, esperança e caridade são lemas do Espiritismo, não é? Caminharmos convictos de que teremos um amanhã melhor. De que por mais que sejam dolorosos os dias de hoje, tudo passa. São passageiros os sofrimentos, são passageiras as dores. E se tivermos tranquilidade, seremos capazes de ser vitoriosos. Temos dentro de nós resignação, bondade, tolerância. Quando nós éramos crianças, nós estudávamos num colégio lá em Minas, nossa cidade, nós adorávamos o diretor, ele era um sábio, Dr. Álvaro. E a nossa escola chamava Instituto Marden, era um sábio, filósofo americano, e tinha um lema que o professor tinha colocado nas salas, que era uma frase do Marden, que nos estimulava, se chamava, era assim, hei de vencer. Então você falava para você mesmo muitas vezes, hei de vencer. Isso nos estimulava para a frente. É assim que tem que ser. E as pessoas que têm esperança, inconscientemente têm esse lema nas almas. Trabalham dentro de si com confiança para um futuro melhor. E nós não devemos perder essa confiança, porque, como dizia Rabindranath Tagore, cada criança ao nascer representa que Deus ainda não perdeu a esperança nos homens. Lindo, gente. Então, a gente encontrou alguns estudos, né, sobre esse tema, porque a gente nota que, de uma maneira geral, tem muita gente pessimista, né? Então, a gente tem que falar de esperança mesmo, porque tudo passa na vida, passam os momentos bons e passam os ruins também, né? São momentos, nós estamos passando um momento de aprendizado. É um momento de, a gente fala é uma aprovação, mas é um aprendizado. Nós estamos nos ligando mais a Deus, nós estamos, assim, sendo mais, de uma maneira geral, a gente vê as pessoas estão mais caridosas, pensando no irmão que está sem a comida, que está sem o gás, né? O dinheiro para comprar o gás que está tão caro. Então, a gente está vendo o estímulo à solidariedade, o estímulo à melhoria espiritual, moral das criaturas. Já estamos abrindo o nosso campo para que a gente possa ver um irmão necessitado, um irmão nosso perante Deus, nosso Pai. Então, quando a gente estava estudando esse tema da esperança, nós achamos no livro de Depois da Morte de Leon Denis, na página 259, ele fala o seguinte: a razão é uma faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, a esperança desenvolve-se e engrandece pelo exercício. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse Paulo, né? E como a gente colocou a fé e a esperança, né? E o lema é fé, esperança e caridade,
Nós temos também ele falando sobre a fé, porque ele fala que elas andam juntas e andam mesmo. O que é a fé? É a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que nos eleva à infinita potestade, a Deus, né? É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida. Então a fé é uma coisa que a gente vai aos poucos, nessa encarnação e nas próximas encarnações, a gente já veio adquirindo, se a gente tem uma fé mais ou menos robusta, já interessada, a gente já viu alguma coisa em outra encarnação e traz, né, dentro de nós, inato em nós, a gente traz essa certeza em Deus na vida futura. Então ele continua assim: a fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. A gente trabalha, a gente se divide, né, entre os companheiros, tendo fé no coração, né? O espírita conhece e compreende a causa dos seus males. Sabe que todo sofrimento é legítimo. Deus é perfeição absoluta, a cada um segundo as suas obras, é lei divina, é a lei de causa e efeito. E sabe que o sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida espiritual, na vida além do túmulo. E que todos os que se amaram na terra tornam a se encontrar libertos de todas as misérias. Conhece que só há separação para os maus. De tudo isso resulta-lhe consolações que os céticos ignoram. Isso tudo são palavras de Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele estuda a fé e a esperança e a fé. Por tudo que acabamos de expor, o espírita desperta a esperança, esse sentimento que o exorta a viver melhor. Foi isso que levou o nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, lá de Tuiutaba, nossa cidade natal, ele desencarnou em 1989, mas conhecido no Brasil como o gigante deitado, cego, né, tetraplégico, não movia uma parte do corpo, completamente paralisado num leito onde ele também tinha muito problema cardíaco, dor no peito, que tinha por 40 quilos de peso. E ninguém que conheceu Jerônimo viu reclamando. Ele era um arauto da esperança e da alegria, porque ele estava sempre sorrindo, sempre cantando. Ele nos dizia que o conhecimento espírita lhe dava forças, e que ele sabia que um dia, quando ele não estivesse mais nesse corpo físico, ele continuaria de pé, continuaria trabalhando. Pelo contrário, né? Ficaria de pé sem aquele corpo que lhe provocava tanto sofrimento, tanta dor. Então ele andava sempre carregado no seu leito, mas movido pela esperança de dias melhores no futuro, de que tudo que ele passava aqui era temporário e que um dia ele sairia daquele leito de sofrimento e continuaria trabalhando liberto de todos os seus problemas. Então, Jesus nos dizia: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Quanto mais a gente conhece, mais fé e esperança nós temos. Jane, eu me lembro, uma vez quando o Jerônimo veio visitar o país de minha mãezinha, que ele ficava na casa deles lá, ele estava na sala, na hora que eu ia saindo, chegou uma moça lá para conversar com ele. Ela era até dona do pastel meu. E ela chegou,
começou a... Isso depois alguém me contou, nem me lembro mais quem foi que contou. Que ela estava chorando e falando para ele que Deus não era justo, porque ela tinha um câncer, estava em fase terminal, ele estava fazendo vários tratamentos, né? E ela falou que Deus não era justo de levar ela tão moça, ela era moça ainda. Eu sei que no final das contas ele falou: minha amiga, para mim a morte é aquela libertadora que vai abrir as portas para eu poder sair e voar. Eu achei tão bonito, então, quer dizer, cada um tem uma visão. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, que a gente sabe que futuramente não é que vai acabar as outras religiões, mas a ciência vai chegar nesse ponto de provar que existe vida após a morte, né? Essa questão de que Deus é justo, que cada um faz o seu destino. Então, as outras religiões absorverão também esses princípios fundamentais que são leis divinas. A vida continua, né? Você tem um corpo espiritual, morre o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. Isso tudo quem te falou? É Paulo, o apóstolo, né? Então a gente tem que raciocinar. A razão é um poderoso meio da gente introjetar fé no nosso coração. Eu sempre falo, quando converso com os meus amigos, eu sempre falo isso. Não é porque a Silene é mais velha que vocês vão aceitar tudo, mas tem que procurar ouvir palestra, procurar raciocinar a respeito, né? E chegar a essa conclusão, porque isso daí é o que é? É a força interior nossa estimulando o aprendizado. O homem tem que viver aprendendo. Por exemplo, se uma pessoa se forma médico, né, ele escolhe uma parte da medicina para ele estudar, ele tem que estar sempre estudando, porque cada vez mais rápido existem meios mais modernos de chegarem ao trabalho que antigamente era difícil, no começo não dava, tal, né? Agora a gente vê que tem aparelhos, tem remédios, tem várias situações. Então, que cada campo da medicina, o mesmo a gente fala para a questão dos engenheiros quando estão projetando uma obra, fala sobre qualquer tipo de trabalho, professor que também dá uma aula. Então tem sempre que estar reciclando, tem sempre que estar, não é, Jane? Eu acho que isso daí é natural, não é só para o espírita, é para todas as religiões, né? Sim, o conhecimento é libertador. Quanto mais você conhece, menos chance de erro, porque a gente erra, porque ninguém é perfeito, né? Mas quanto maior o seu conhecimento, maior a sua capacidade de raciocínio, lucidez, e se você entra dentro desse conhecimento na fé que te abraça, ela também aumenta, não é? Nós temos aqui da Joana de Ângeles, sempre aquele livrinho que a gente carrega e que tem respostinha de muita coisa, né? Joana de Ângeles responde. Tem uma questão aqui, que é a pergunta número 15, que foi respondida aproveitando dos convites da vida da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. A pergunta 15 é assim: em virtude das dificuldades da vida, as pessoas andam temerosas, aflitas, cheias de dúvidas e sem fé no futuro. Como cultivar novamente a fé? E a Joana responde assim: no ministério da vida espiritual, a fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero que rompe de todo lado, com as altas cargas da aflição, do medo, da dúvida que se generalizam, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. À fé inata devem ser adicionados os valores da reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior, que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. Às vezes, para que as sementes que jazem no solo das almas em latência
se desdobrem em embriões de vida, torna-se imperioso condicionamentos psíquicos, somente possíveis mediante a busca sistemática pela razão, pelos fatos, através da investigação. Seja, porém, como seja, o homem não pode prescindir do valioso contributo da fé. A fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo: mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte. Então nós estamos vivendo momentos que temos visto muita dor, muito sofrimento, nossa, pessoas nos dando depoimentos de dores imensas, pessoas que nos contam que estavam internadas com essa doença Covid, aí morreu um filho, não pôde ir no velório, não pôde nem despedir daquele corpo, né, porque o espírito já não estava mais presente. Ou esposa que estava internada, estava na UTI, marido internado também, ela saiu e ele morreu. Nossa, muitos depoimentos de sofrimento e dor, mas também muitas histórias de esperança e de fé. Essas horas dolorosas, elas têm fortalecido o espírito, como disse a Silene anteriormente. Esses sofrimentos nos gabaritam para melhorarmos cada vez mais se nós nos mantivermos convictos e esperançosos de que além, muito além, tudo será melhor. Jônia, a gente vê aqui um estudo, você que gosta muito da doutora Elizabeth Cruz Rocha, então nós achamos no Momento.com, né, um estudo a respeito da esperança. A doutora Elizabeth foi fantástica, ela já desencarnou faz alguns anos, mas ela foi pioneira do estudo dos fenômenos de paz e morte. Ela conversava com os espíritos que estavam passando por momentos de dor, câncer, fase terminal, e tinham aquelas paradas cardíacas e voltavam, contavam seus sofrimentos, as dores. E aí a gente vê o esforço que ela fazia e descobrindo também que a vida continuava, que ninguém morria pelos relatos que os pacientes lhe colocavam. Então, ela adquiriu um cabedal que ela ajudava os pacientes terminais de câncer a morrerem em paz, na certeza de que só morria o corpo. Então ela fazia um trabalho com eles para que eles parassem de ter medo de morrer. Ela era psiquiatra e ela deixava-os com a certeza da vida que continuava, né? Aqui nós temos então do Momento.com falando sobre ela, né? Seu livro sobre a morte e o morrer já foi traduzido para dezenas de idiomas e recebeu inúmeros prêmios. Em certo trecho da obra, nos fala da esperança de seus pacientes e familiares. Ela diz assim na obra: ouvindo nossos pacientes em fase terminal, o que sempre nos impressionou foi que até mesmo os mais conformados, os mais realistas, deixavam sempre aberta a possibilidade de alguma cura. Claro, né? Todo paciente com câncer se submete às piores quimioterapias e sofrimentos de tratamento com aquela esperança que vai sarar, né? Então eles deixavam aberta a possibilidade de alguma cura. Se fosse descoberto um novo produto, ou de que tivesse êxito um projeto recente de pesquisa. O que o sustenta através dos dias, das semanas ou dos meses de sofrimento é esse tipo de esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar caso suportem por mais algum tempo. Não importa que nome tenha,
Descobrimos que todos os nossos pacientes conservaram essa sensação, que serviu de conforto em ocasiões especialmente difíceis. Vimos que os conflitos relacionados à esperança provinham de duas fontes principais. A primeira e mais dolorosa era a substituição da esperança pela desesperança, aquilo que fazia eles perderem a fé, né? Tanto por parte da equipe hospitalar, quanto por parte da família, quando a esperança ainda era fundamental para o paciente. A segunda fonte de angústia provinha da incapacidade da família para aceitar o estágio final de um paciente. Agarravam-se à esperança com unhas e dentes quando o próprio paciente já se preparava para morrer, mas sentia que a família não era capaz de aceitar esse fato. Aí diz o momento, né? Os pontos levantados pela estudiosa são fundamentais para o bom entendimento da esperança e da compreensão do fenômeno da morte. Esta sensação de que tudo deve ter algum sentido não é vã. É, com certeza, o espírito tendo acesso, mesmo inconscientemente, aos planos maiores para a sua existência. É a necessidade que carrega de passar por tal provação. Todo sofrimento tem uma causa. Eis a proposição budista. Toda causa que não se encontra nesta vida, certamente estará numa existência anterior. Eis a proposta espírita. Todo sofrer tem caráter educativo, sendo de causa atual ou pretérita. Por isso, o entendimento de que a dor sempre terá algum sentido e de que o bem passar por ela nos trará recompensa futura faz-se indispensável para que não deixemos que a desesperança encontre guarida em nosso íntimo. O reino dos céus prometido aos aflitos, na certeza feliz do Cristo, está na harmonia interior, nos aprendizados alcançados, na fé, na paciência, na resignação aprendidos através da tutela temporária da dor. Tal consciência deve ser alcançada também pelos que ficam, pois esses são convidados a desenvolver o desapego, o altruísmo e, igualmente, a fé. Pensar no bem do outro, antes de pensar na dor da falta, da saudade, é lição clara, proclamada pela desencarnação. A morte é professora brilhante, ensina quem vai, ensina quem fica. A esperança é bálsamo doce, que aromatiza e prepara a alma dos que estão nos portões de partida, dos que já partem e dos que partirão mais tarde. Aí tem um textozinho da doutora Elizabeth que eles pegaram aqui, ó. O sol formou um veio de ouro, tão gracioso que meu corpo dói. Acima, o céu brilha num azul intenso. Convicto, sorri por algum engano. O mundo cobre-se de flores e parece sorrir. Quero voar, mas para onde? A que altura? Se as coisas podem florescer por entre arames farpados, por que não eu? Não morrerei. Olha que bonito. Então, é bem isso. Ela viu que é um aprendizado para todos, e a gente que passa também aprende, né? Porque a gente, quando tem alguém na família, alguém que a gente ama muito, e que está sofrendo, por exemplo, com câncer, e esse câncer vem se alastrando já e definhando a criatura, você aceita. Sente saudade? Sempre.
mas acontece que a gente fica vamos dizer assim, dentro da doutrina, com essa fé futura, fé de que nós nos encontraremos, que nós nos encontramos em sonhos, né? Então e um dia a gente se encontrará, mesmo porque antes de serem nossos filhos, nossos entes queridos, eles são filhos de Deus, um empréstimo de Deus para que a gente possa auxiliá-los junto a nós a desenvolver essa capacidade de amar a Deus, de conhecimento divino, de espiritualidade interior, né? Jane, no momento, no livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre o momento da morte, que nós falamos, a doutora Kluber-Ross colocou muito aí. Então, ele diz a pergunta de Kardec para os espíritos da codificação foi o seguinte, na questão 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Aí eles respondem, a dúvida para os céticos endurecidos. Ou seja, aquele que não acredita em nada, duvida. O medo, os culpados, aquele que acredita em alguma coisa, que é o eterno purgatório, né, que está nos consciência. E a esperança para os homens de bem. Olha que coisa interessante e bonita. Não tem nada que se culpar, né? Fizeram o bem que podiam, então eles têm a esperança de dias melhores, né? Você sabe, Jane, também tem um livrinho chamado Consolador. O Consolador, e ele é um livrinho psicografado pelo Chico, onde Emmanuel responde várias questões. E na questão 257, a pergunta é a seguinte: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A resposta de Emmanuel: a esperança é filha dileta da fé. Quer dizer, andam juntas. Quando eu tenho fé, eu tenho esperança. Mesmo que eu morra, eu tenho esperança que eu vou no plano espiritual, vou encontrar os amigos. Então, a minha ideia é sempre de esperança. É sempre do lado positivo que a gente pega, né? Então, é filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. Constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da crença. Então, é que nem poesia, né? A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. Tá? A esperança se constitui do bálsamo, é uma coisa que suaviza a nossa doença, né? A nossa crença, dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da crença. Você acredita, você não fala assim, eu creio, você fala, eu sei que é assim. A fé ajuda você a falar, eu sei que é assim, né? Não é mais eu creio. É bonito, né? Aí a Silene falou do Consolador, e nós sabíamos que íamos ter uma brechinha para aproveitar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso. Todos aqueles que estão em sofrimento deveriam abrir esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem várias mensagens do Espírito de Verdade, que parece Jesus, é Jesus falando conosco, no nosso coração, a mensagem psicografada. Poderíamos ler todas, são maravilhosas, mas vamos ler uma menorzinha, porque o tempo urge. E o Espírito de Verdade, nesse capítulo, ele diz assim: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados,
e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus faz aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste. Lindo, né? E você sabe que tem uma mensagem no Momento.com, conta uma historinha de uma pessoa que era assim muito inteligente, e ela procurando aqui o nome dela, e ela entrou num asilo de idosos, né? Eu vi também ontem. E ele ela estava muito, mas muito triste, né? Aí chegou quieta, sentou-se em uma cadeira de rodas, mergulhou-se em lágrimas, chorou. E aí, como ela estava meio desesperada e cheia de mágoa, foi então que um jovem que costumava visitar os idosos se cercou dela e depois perguntou para ela, ficou perto dela, mudo, né? Num protesto mudo ela estava, né? Por aqueles homens que haviam deixado ali, não tinha ninguém na família, simplesmente uns empregados a deixaram ali. Aí o rapaz brincou, perguntou, insistiu. Ela não conseguiu nem desistir, sorriu, porque ele brincou com ela, né? Com toda aquela juventude perto dela. Aí ele falou assim para ela, ela começou a contar que ela era muito rica, tinha uma firma muito grande, né? A filha casou e o marido dela faleceu. Ela sempre trabalhou com o marido na administração da firma, tudo conhecia, né? Aí ela falou assim, a minha filha falou, mãe, o pai desencarnou mesmo, se ela não podia, eu sou a única filha, não podia passar a firma para mim? Aí ela achou aquilo, né, que ela continuaria trabalhando lá, e então ela passou, deu amplos poderes para a filha ficou com a firma, só que a primeira atitude da filha e do genro foi tirá-la de casa e levá-la para um asilo, e ela estava lá, chegou lá assim triste. Aí o rapazinho, né, reconhecendo, né, os valores que a mulher tinha, do jeito dela falar de liderança, falou para ela assim, a senhora sabe que a casa aqui está precisando de muita ajuda, principalmente para administração, tudo, né, para ajudar aos idosos que estão aqui como a senhora. Não seria, se ela não poderia dar um tempinho, ela pegou, levantou da cadeira e falou, vou começar agora mesmo. Então vocês vejam o que aconteceu. Ela foi colocada ali por Deus para justamente auxiliar de uma outra forma, né, trabalhar na vida dela auxiliando outras pessoas, porque ela já tinha auxiliado as famílias todas da firma onde eles trabalhavam, né? Então a gente vê que a gente abrindo o coração para todas as situações positivas que possam aparecer, até das negativas que a gente acha, porque ela sendo jogada no ar, já estava achando que ela era negativa aqui. No fim, ela aceitou esse conselho do jovem rapaz e se tornou assim uma benfeitora naquele asilo. Então, a gente tem que, em realidade, pensar assim, o que eu posso fazer de bom para minorar
essa situação que eu estou passando, de melhorar a situação dos meus familiares, dos meus vizinhos, dos meus amigos e daqueles que estão necessitados de um apoio, de um amparo, né? Geralmente as casas espíritas, não só as casas espíritas, tem muitas casas que se juntam, se cotizam para levar o alimento, pelo menos o alimento, né, para as pessoas necessitadas. Tem muito trabalho a fazer, é só procurar, é só ter assim um jeitinho de olhar diferente, né? A gente está terminando o nosso programa nesse instante porque o Zé Antônio, Zé, quero te mandar um abraço bem forte, Janiel, estamos aqui sempre em oração por você. Você é um filho querido do meu coração, a gente não está junto, mas a gente está junto em pensamento e em oração. Então, desejo a você, a Nica e a toda a família muita luz, muita paz, muita força nas horas da provação. Aos ouvintes do programa, o nosso agradecimento. Até a próxima, se Deus quiser. O nosso desejo de paz a todos. Ô Zé, você é uma fortaleza, como disse um querido amigo de grupo nosso, quando perguntou por você e nós pedimos orientações à Nica, que você tem sido um baluarte para os espíritas do norte do Paraná, uma fortaleza que vem lutando aí para vencer esse seu câncer e passando por todas essas adversidades, sendo esse exemplo aí de fé e esperança, porque continua firme. Que Deus te abençoe, a Nica e a todos. Muito abraço fraterno a todos. Olá, amigos. No ano de 1978, eu cursava o 4º ano de medicina, e naquela época as faculdades tinham férias muito prolongadas, eram 3 meses de férias. A gente terminava o curso no final de novembro, ficava dezembro, janeiro e fevereiro sem aula. Voltávamos para casa, estudantes, cheios dos hábitos da juventude. Passava dias sem ter o que fazer em casa, e veja bem, em 78, eram muito raras as programações de televisão e eu gostava muito de ver filme. Eu ficava assistindo a sessão da tarde, que era onde tinha o filme, e depois tinha a sessão coruja, e 1h da manhã encerrava os canais, não tinha mais nada da televisão. Mas, infelizmente, eu tinha o hábito da cervejinha do meu lado ali. Então, todo dia, eu estava lá vendo minha sessão da tarde, mas naquela época era aquela... Eu vivia naquele momento aquela cervejinha, vendo o filme, depois eu ia encontrar meus amigos, depois eu ia fazer outras atividades. Mas aquilo para mim começou a virar um hábito tão prazeroso que eu comecei a perceber que na sala onde eu ficava toda tarde assistindo aquele filme, quando entravam meus familiares, que eu amava muito e sempre amei e amo, a presença deles começava a me incomodar. Minha mãe entrava e dentro de mim vinha aquela emoção. O que você está fazendo aqui? Que eu não externava, por vergonha, até por respeito à educação. Mas a vontade era de perguntar: o que a senhora está fazendo aqui? Está me atrapalhando, está me incomodando. Quando começou o clima a ficar dentro de mim assim mais pesado, eu comecei a perceber que eu estava alterado, mas não me incomodava. Eles me incomodavam, as pessoas, minha família me incomodava. Até que um dia entrou na minha sala, 3 horas da tarde, a minha tia-avó, tia Joana, a nossa Tinana, querida Tinana. Que eu amo muito, prezo muito, sou muito grato a ela. Ela era descendente, vou falar o que ela dizia, descendente de Bugre. Ela falava: sou descendente de Bugre, que para nós hoje é uma palavra muito tranquila, que quer dizer sou descendente dos índios brasileiros, mas que foi criada, a etimologia da palavra não interessa aqui agora, foi criada de uma forma pejorativa, mas ela falava com orgulho. Eu sou descendente de Bugre, que tinha todos os traços de indígena. Ela era minha tia-avó, morava na casa dos meus avós, que era mesmo quintal que a nossa. Nós tínhamos um quintal em comum, aqui a casa dos meus avós olhando para uma rua, aqui a nossa casa olhando para outra rua, os mesmos quintal. Então a gente tinha acesso lá e ela acesso aqui. Ela entrou na sala com um olhar tão firme. Ela tinha descendência espanhola. Ela, a minha avó, que eu não conheci legítimo, eu conheci meus avós adotivos, que adotaram minha mãe.
de descendência, além de ter a descendência indígena, tinha descendência espanhola, sobrenome Egeia, de uma região da Espanha. Então ela, com aquela energia da espanhola e indígena junto, olhou para mim e falou assim: filho, você não está bem. Você precisa de ajuda. Bom, a hora que ela entrou já me incomodou, porque eu já estava vivendo há dias aquelas vibrações de contrariedade. Ela falou: preciso falar com você, mas não é aqui, é lá em casa. Eu respeitei sempre a Fernanda, mas aquela irritabilidade foi aumentando dentro de mim. Quando ela disse que precisava falar comigo, mais me incomodou. Mas graças a Deus eu tinha um carinho, um respeito por ela muito grande. Ela com 83, 84 anos. Ela desencarnou com 94. Eu saí, atravessei aquele quintal em comum, fui lá na casa dela, ela me pôs numa sala de estar, pediu que eu sentasse, ficou em pé na minha frente. Aí aconteceu o primeiro fato que me despertou a consciência para a espiritualidade que eu desconhecia completamente. Em 78 eu tinha 23 anos de idade. Eu comecei a ter vontade, primeiro muito ódio, muita irritação, não era ódio, era irritabilidade, uma contrariedade. E ela começou a falar comigo: filho, você não está bem. E ela falava com um sotaque de interior de São Paulo, ela viveu muitos anos em Jaú. Meu avô era da família que adotou minha mãe da família Almeida Campos, tinha muitos Almeida Prados, Almeida Campos, Almeida Camargo, tudo lá daquela. Minha avó era Almeida Camargo. E então ela veio com muito sotaque da região de Jaú, mas da região rural de Jaú, né? Da região caipira, não da região da cidade. Então ela me chamava: filho, você não está bom, filho. Você está envolvido por uma entidade que está dominando você. Você precisa de ajuda. Eu vou chamar sua mãe. Eu olhei para ela, minha mãe católica, de cantar no coral da igreja. Eu falei: não, tia, a Fernanda, a senhora não chama a mamãe não vai entender. Ela deu um sorriso simpático e disse assim: você não conhece sua mãe. E eu comecei a ter vontade de rir, de caçoar, de gargalhar. E não aguentei aquela hora. E comecei a rir. Sabe o que a minha filha fez? Ela olhou para mim com seriedade, mas já não falava comigo. Ela falava com alguém que ela via. Ela disse assim: você pode ir com meu sobrinho, mas não pode ir comigo. E pôs as mãos sobre mim. Eu nem sabia que ela conhecia alguma coisa que hoje eu sei que é espírita. Ela colocou as mãos sobre mim e começou a recitar a prece de Cáritas. Eu não conhecia nem a Igreja Católica. Deus, amado Pai, que sois todo o poder e vontade, mas com tanta energia, com tanta convicção religiosa, que a hora que terminou, eu estava chorando, envergonhado de ter dado risada e de ter sentido contrariedade. E ela saiu e foi buscar minha mãe. E minha mãe veio, andando com firmeza, olhou para mim e falou assim: sua tia falou que você não está bem. Para minha mãe é tia mesmo, para mim é tia-avó, né? Sua tia falou que você não está bem. Hoje à noite nós vamos para Tatuí. Tatuí é a cidade onde nós moramos, na minha primeira infância, 8 anos, vizinha de Itapetininga, de onde eu sou, de onde está toda a minha família. Nós chegamos à noite, estava no carro do meu irmão, que não sabia nem o que estava fazendo lá de motorista, né, médio de transporte. Hoje meu irmão, um grande espírito, foi nos levar, minha mãe na frente, eu e meu irmão na frente, e minha mãe assinando atrás. Na casa de um casal de amigos que minha mãe tinha em Tatuí, que eram espíritas. Eu conhecia a palavra espiritismo. Entramos, aquele carinho amoroso de uma amizade sincera, profunda, de sempre minha mãe e meu pai foram de fazer muita amizades eternas, eu digo assim, verdadeiras. Nos acolheram, ouviram a história da minha mãe e falou: daqui a pouco então nós vamos fazer um trabalho espiritual para o seu filho. E aí fomos em torno de uma mesa da Copa, porque naquela época, em 78, o movimento espírita nas cidades do interior eram muito pequenos. Não existia quase cidades com centro espírita. Os espíritas se reuniam dentro de suas casas. Vinham, se juntavam, faziam a prece, estudavam o livro de Espírito, o livro dos Velhos, o Evangelho segundo o Espiritismo e faziam reunião mediúnica dentro de casa.
O dono da casa sentou-se na cabeceira da mesa, a esposa dele, que eu vinha saber que era média, na frente, eu aqui, meu irmão, minha mãe, minha tia e a dona Diva, que eu já tenho uma reflexão que eu fiz sobre ela e as filhas dela, fez uma prece de coração sincera que não é prece decorada, espontânea do coração, comoveu a todos. Eu estava fora do meu ambiente, completamente perdido. E começou a vir em mim uma vontade de dar risada, de gargalhar. E algumas frases vinham lá dentro de mim com vontade de falar. Isso tudo aqui é uma bobagem, o que isso aqui é besteira? O que vocês estão pensando que vocês estão fazendo? Mas eu não disse. Não deu um segundo depois que o dirigente daquela reunião terminou a prece, a esposa dele na minha frente começa a gargalhar e dizer exatamente o que eu estava pensando, e sumiu de dentro de mim aquele sentimento de dar risada, de falar aquelas bobagens, e ela começou a rir, a gargalhar e a falar tudo aquilo que eu pensava. Eu levei um susto, foi uma surpresa para mim. Ele foi com tanto carinho, um carinho paternal, foi dialogando com aquela entidade através da esposa que era médica. E a reunião terminou ali, depois tudo numa serenidade. Esse espírito foi conduzido, provavelmente deve ter tentado voltar a me assediar. Eu voltei para minha casa completamente diferente. Voltei a ser o que eu era. Voltei a mudar minha vida, assistir meus filminhos com muito prazer, mas sem mais aquela necessidade compulsiva de ficar sendo acompanhado pela bebida, que era onde eu estava atraindo essas entidades para o meu ambiente. E eu percebi que eu estava então mais leve. Mas mesmo assim, passando por muitas angústias, eu me dei conta de que eu demorei anos para procurar a casa espírita a primeira vez. Vinha procurá-la 3 anos depois de formado, portanto 5 anos depois, quando eu entrei a primeira vez no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, e conheci o seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho, que foi o grande guia espiritual encarnado de minha vida. E como que aconteceu isso? Vocês vão lá na primeira reflexão minha. Entre lá no arquivo, no Centro Espírita Meirei, que é lá coloca no Google, né, entra na página do site www.centroespiritameinei.com.br. vocês vão abrir lá a página do centro, com as palestras, com as orientações, e vai estar lá as reflexões espíritas com José Antônio Vieira de Paula. Vocês vão lá, está tudo numerado, deve estar na 104, talvez seja 105 essa que eu esteja gravando. Vocês vão na primeira. Eu estava fazendo quimioterapia, ainda faço, e estava necessitando trabalhar na doutrina, que eu estava afastado por causa do meu linfoma. Esses amigos caridosos passaram a vir à minha casa, ajudar-me, trazendo a câmera, gravando aqui em casa, porque eu não tinha mais condições de sair. Vocês estão de quarentena do coronavírus, agora há um mês, 20 dias, eu estou há 2, 3 anos, por causa dos tratamentos que eu faço. Vão lá na número 1, vocês vão ver, o tema é influência espiritual e suicídio, que era uma jovem que estava tentando suicídio por influência espiritual, e eu começo a contar essa história de como eu entrei na casa esses 5 anos depois, nunca mais saí, graças ao seu Hugo, graças à minha abençoada esposa, graças aos espíritos amigos que nunca nos abandonaram. Guardem essa reflexão. Que Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.